E eu quero perguntar para você. Você está vendo essa caixa aqui? Você tem ideia do que seja esse negócio aqui? Gente, fui apresentada agora a isso aqui. Isso aqui, na verdade, tá dando para mostrar, Bruno? É um carregador portátil de celular. Ele não precisa ligar a energia elétrica. Tá vendo? Olha que interessante. E ele pode, ao mesmo tempo aqui, atender a 3 aparelhos. Ó, quem criou esse aparelho, sei lá como é que vai chamar isso aqui, esse carregador portátil, é o Fernando Russo Hisamitsu. É isso? Isto. Que é o empresário que está aqui no nosso programa hoje. Como é que foi isso aqui? Você é engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico. Eletrônico. Uhum. Como é que foi essa sua criação? Você partiu de que princípio? Quanto tempo você demorou? Tem um monte de perguntas, porque estou muito curiosa. Então, na verdade, eu tinha um sócio, uma outra empresa, a gente fornecia circuito eletrônico para várias empresas, mas a gente não tinha um produto nosso, né? Estava sempre dependendo de uma empresa vender para eu estar fazendo a venda desse circuito eletrônico. E a gente precisava focar em alguma coisa que fosse nosso, um produto. Circuito eletrônico para que você fazia? Para a área de saúde, hospitalar, odontológico. Então, por exemplo, eu fazia uma cadeira de dentista. Eu fazia o controle da cadeira do dentista. Aquilo que faz ela subir, exatamente. ela descer. Então, eu fornecia um kit eletrônico para uma fábrica. A fábrica montava na cadeira, por exemplo, e vendia ao dentista, entendeu? Mas eu estava sempre numa linha de produção como um terceiro. Então, a gente tinha necessidade de ter um equipamento nosso, um produto nosso, que dependesse do nosso conhecimento, da nossa produção, do nosso comercial, entendeu? E aí foi tendo ideia, conversa com um, conversa com o outro. Aí tem um Cassiano, que hoje ele veio a ser sócio nosso, né? E ele teve a necessidade, numa viagem dele, de ter um carregador de celular em restaurante, porque ele precisou e não tinha como carregar o celular dele. Ele veio até a gente, conversou com a gente, e aí a gente começou a desenvolver esse equipamento, entendeu? E aí hoje ele veio até ser sócio nosso. Que legal. Então, na verdade, foi uma ideia que Exatamente. partiu de uma necessidade Exatamente. que deu essa ideia. Sim. Tá. Da ideia que chegou até vocês, até isso aqui pronto, quanto tempo demorou? Foram uns 8 meses. 8 meses. Uns 8 meses. Tá. É porque, na verdade, veio a necessidade de um carregador de celular. A gente começou a desenvolver, fazer, só que assim, a gente chegou num custo final que um estabelecimento, um restaurante não iria ter condição de compra. A gente sabia que precisava dele ser portátil, para não mexer com estrutura, tomada de um restaurante, de um estabelecimento. Então, a gente precisava fazer ele realmente portátil. Só que ia levar demais o custo, então um restaurante ele não iria comprar, não ia ser difícil comercializar. Então, a gente começou a ter ideias, reuniões, divergências, convergências, para poder chegar em alguma coisa que fosse de comércio. Então, aí foi a ideia de colocar a tela, que aí você, em vez de você oferecer um sistema de carga, você oferece um sistema de recarga para celular, mas agregado a um sistema de propaganda, de anúncios. Tanto para o estabelecimento, quanto porque, por exemplo, hoje a gente vende licenças de uso para outras cidades. Então, eu vendo numa determinada cidade, ele estabelece os restaurantes, casa de show, bares, e passa a vender anúncio nessa cidade, entendeu? Então, hoje eu vendo anúncio em Ribeirão Preto, então eu tenho esse equipamento que a gente pode fazer locação, tanto para o estabelecimento, ele põe um item publicitário do estabelecimento, quanto eu posso colocar no estabelecimento e usar o espaço dele vendendo anúncio. Então, em Ribeirão Preto, eu loco o equipamento e vendo anúncio nos estabelecimentos que eu estou. Então, ele não é vendido, então? Ele não é vendido. Ele não é vendido. Não. Ele é locado. Ele é o locado. dono de um... Desculpa. Vamos supor que eu seja dona de um restaurante. Eu te alugo. Exatamente. Eu te alugo. E aí, são dois sistemas. Também dou direito... Você pode alugar ele e usar um item publicitário seu, ou eu coloco ele no seu estabelecimento, às vezes em comodata, onde eu vou usar o seu espaço. Ah, tá. Então aí não tem custo para mim. Não, aí não teria custo para você. Eu posso usar também aqui e colocar meu cardápio? Poderia aqui? Também, exatamente. E escolher. Uma promoção, Dia das Mães, algum evento característico, né? Poderia estar colocando, sim. Tá. Quanto em média fica um aluguel de um aparelho desse? Aí depende, são caso a caso, porque tem item, por exemplo, quantidade, né? Quantidade e período. Mas ele gira em torno aí de R$200, R$150 por mês cada um, entendeu? Por mês. Olha, não tem perigo, tudo bem que o negócio é pesado, mas a gente sempre tem risco, não tem perigo de alguém levar embora? Não, acredito Não aconteceu que não. isso ainda não?
Na verdade, a gente teve um caso, mas assim, foi numa festa, um evento que teve assim, com um grande fluxo de gente, tinha mais de 5.000 pessoas. Não era um estabelecimento, a gente locou para um evento, entendeu? E aí fez um lounge, um setor de recarga de celular para os clientes da festa, entendeu? E ali acabou sumindo um. Mas assim, a nível de estabelecimento, é muito raro acontecer isso. Mesmo porque a pessoa, às vezes, para carregar essa bateria, a gente precisa de uma fonte que foi a gente que desenvolveu também, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que vai fazer o furto disso não tem muita utilidade para isso, entendeu? Tá. Você falou que vocês demoraram 8 meses para desenvolver, né? Sim. Em média, quanto que vocês gastaram? Até chegar aí, a parte de desenvolvimento, ela teve não foi um item muito caro. Foi na média aí do primeiro projeto, o primeiro protótipo, na faixa de uns R$10.000, entendeu? O que se tornou caro depois foi a questão da patente e quando a gente começou a fabricar o equipamento em si, né? Tá. Porque quando a gente começou a vender licenças para outra cidade, a gente tinha que ter um estoque um pouco elevado para suprir a necessidade de quem comprasse a licença, né? Mas seria um tipo de franquia. O que você não está colocando aí, nessa conta tua, são as horas e horas que você estudou para criar. Não. Simplesmente não é? custo de componente. Muita combinação. Não, isso teve. Até para testar que tipo de bateria que era, né? E a ideia bateria, si, né? Que a ideia tem um preço muito alto. Para você chegar também na homologação de componentes em si, a própria tela, o próprio cabo. Por exemplo, o iPhone não é qualquer cabo que você pode colocar, ele vai dar erro, entendeu? Então, tem uma série de itens que demorou chegar num produto final, entendeu? Você já tinha visto isso em algum outro lugar? Não. Então, porque eu vejo as tomadas em aeroporto, né? Mas eu realmente, assim, eu nunca tinha visto, né? Hoje existem uns totens fixos que você vai, coloca o celular, tranca com uma chave ou passa um cartão, né? Mas você fica longe do seu celular, né? Você não tem o conforto de estar acessando, tirando foto, vendo mensagem. E aquela tomada fica lá, e aí a gente quer ficar, todo mundo quer pegar uma cadeirinha, pelo menos nos aeroportos, sim, todo mundo quer pegar uma cadeirinha perto porque quer vigiar o aparelho. O aparelho, exatamente. Né? Então, nisso aqui, estando na mesa do restaurante, né, fica muito mais fácil, muito mais interessante isso, né? Muito mais fácil. Tá, você então, esse seu negócio agora, essa invenção, está dando condições a vocês de deixarem de lado aquela outra função e hoje está voltado para esse negócio? Na verdade, a gente já deixou. Já deixou? Já deixou. Os sócios já deixaram, na verdade. Já está dando retorno para vocês? Já está dando retorno para a gente. Tem 3 sócios que já estão 100% focados nisso, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a gente está bem tranquilo. Agora, uma outra coisa que vocês estão tendo que desenvolver também é com relação à área comercial. Agora, né? Porque isso não era uma coisa que vocês tinham não tinha conhecimento nenhum. Com publicidade. Não tinha, zero de conhecimento. E aonde vocês foram buscar isso? Então, aí foi com necessidade mesmo, tá? A gente foi conversando com um parceiro, outro, fechamos com algumas agências de publicidade que deu um auxílio bom pra gente, está dando um auxílio bom pra gente, entendeu? Mesmo porque a própria agência não entendia o que a gente tinha, entendeu? Para poder formatar um valor de preço, um valor de... Estamos fazendo estudo de viabilidade de visualizações, entendeu? Então, é tudo novidade. Então, não são coisas palpáveis que você tinha, como tirar uma cópia ou um exemplo de algum outro lugar, entendeu? Tá. Foi tudo aprendendo mesmo no uso. Tá. Olha, eu tenho o hábito de perguntar para os empresários que chegam aqui, para os empreendedores e tudo mais, um ponto positivo dele que fez com que ele chegasse aonde ele chegou, e um ponto, vamos dizer, que ele teve dificuldade e que ele percebeu que ele precisaria melhorar. O que você percebeu em você que você precisaria melhorar e que você melhorou ou que ainda está no processo de melhoria? Então, na verdade, a gente está no processo de melhoria ainda. Porque, como eu disse, a gente está vendendo licenças de uso para outras cidades. Então, por exemplo, é como se fosse uma franquia. Então, a gente não tinha essa noção de visualização, de marketing, de publicidade, entendeu? Então, a gente está melhorando esse sentido de comunicação visual, oferecendo um adesivo para pôr no cardápio, um adesivo para pôr na parede, para informar que naquele estabelecimento existe o equipamento, entendeu? Tá. Então, essa parte de ajuda ao licenciado, a gente está aprendendo. Foi um ponto negativo nosso, que a gente começou a vender, teve que parar um pouquinho para reestruturar essa parte,
para poder dar um suporte melhor ao licenciado. Então, na verdade, entrar num negócio sem conhecer, Sem conhecer. sair à rua para vender sem conhecer. Sem conhecimento. Mas, na verdade, foi o fato de vocês saírem que vocês ficaram sabendo que Sim, precisava conhecer que isso. precisava conhecer, exatamente. Então, precisava ter saído. Precisava. Né? E uma característica pessoal tua que você está tendo que trabalhar para melhorar como empresário? Essa parte de relacionamento, porque assim, a parte de engenharia você tem um foco mais fechado, né? É uma sala, então você convive com menos gente, essa parte você vai desenvolver um equipamento, um projeto, fazer. Então você não tem uma parte muito de relacionamento, muito social, entendeu? Então é uma parte que a gente tem que trabalhar na gente para ter um comercial mais forte, para ter um contato melhor. Já está dando até entrevista, então significa que está trabalhando bem. E fala uma qualidade tua, uma característica tua importante que está fazendo você ter esse sucesso. Persistência e positivismo. É o que precisa. Olha, sempre tive. Coincidentemente, a empresária anterior também colocou essa questão, né? O acreditar também. Legal. Eu sempre Olha, acreditei. o nosso tempo acabou, tá? Mas eu quero te dar os parabéns, Obrigado. né? Por essa carregador portátil, né? De celulares. Muito sucesso. Ainda quero encontrar essa maquininha nos restaurantes aqui. Fala, eu conheci quem criou, quem inventou. Tudo de bom, Fernando. Parabéns aos teus sócios Obrigado. também e muito sucesso para vocês, ok?